Estamos no ar. Exatamente, 15 horas em ponto e cá estamos nós para lhe fazer companhia e aqui estamos aqui a chegar, aqui que estamos aqui a chegar, espera aí, deixa-me terminar o meu raciocínio, a chegar ao final de setembro, era aqui que eu queria chegar, começa tudo a ficar fresquinho. Que dia é hoje? Queres que eu diga o dia 2? 22 de setembro de 2022. Que giro! É por causa disso. Tinha um motivo. Tinha um motivo. Estamos aqui a chegar ao fim de setembro que fica tudo fresquinho, mas nós aqui estamos muito bem. Está calor, eu sei, mas estamos muito bem, setembro muito ainda animadas. Tem muito a dar de si. Exatamente, Calor. Estamos muito bem animadas e temos aqui muitas dicas fresquinhas, mas também quentinhas para dar. Também acho que são quentes porque às vezes há sempre assim aqui uns assuntos que são assim mais quentes. Portanto, caliente. E vai ser muito bom este programa, convido a assistir mesmo até ao final. Pronto. E como? Não é para referir as redes sociais, mas é para referir o nosso YouTube. Sim, senhora. Ao longo do programa vai estar a passar as nossas redes sociais, como o Facebook, como o Instagram, com o objetivo de promover. Eu estava à espera da correção, porque a Ruth é assim, eu digo uma cena e a Ruth promover. Pronto. Mas demoraste, não estavas atenta? Não estava. Pronto, eu ainda não estou em 5G. Para promover... Ainda não estou em 5G. Só é o mês de outubro. Vamos lá. Para promover, então, as nossas redes sociais, como é óbvio, este programa, mas também as redes sociais das nossas convidadas. E temos o canal YouTube, canal na Curiacos TV, playlist Conversa de Mulheres, programas completos, também para dar a conhecer a todos estes projetos, este programa é para partilhar. Exatamente, e da mesma maneira que refiro que muitas vezes temos aqui convidadas que estão a iniciar projetos, a quem dizemos, olha, se identificou, apoie este projeto, promova, de alguma maneira faça parte do crescer deste projeto. Como é o caso de hoje, não é assim, é exatamente o oposto, é alguém já com muitas cartas dadas aqui na área que vem falar, já vamos falar sobre o quê, e portanto vale a pena seguir e vale a pena conhecer e adquirir mais conhecimento, porque há sempre coisas que nós podemos melhorar e saber melhor, certo? Falar sobre o quê? Exato. Vamos apresentar a nossa convidada, se calhar lançamos já o separador. Sim. Então vamos lá. Até já. E agora é o momento de darmos a conhecer a nossa convidada de hoje. E temos connosco a Teresa Paula Marques. Olá. Olá, boa tarde, seja muito bem-vinda. Obrigada, eu é que agradeço o simpático convite, é uma honra estar aqui convosco. Para nós é uma honra porque já vão aqui conhecer que já é aqui uma profissional de longa data. O que é que faz? Eu sou psicóloga clínica e realmente já estou na psicologia, digamos assim, há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos, portanto já é... Sou uma veterana. Já é uma veterana nisto, portanto vale a pena aqui saber e conhecer. E então vamos conhecer, aqui antes da psicóloga, a pessoa, a Terezinha, era assim que a chamavam? É verdade. Até hoje há pessoas que me chamam Terezinha. Sim, não levo nada a mal, acho carinhoso, acho simpático, sim. Como é que era a Terezinha? A Terezinha, quando era pequenina, era calma, sim, era calma. Eu passei... uma parte da minha infância em África. Eu nasci no Tramagal, cá, portanto, numa pequenina vila, digamos assim, onde, apesar de só ter estado 3 meses... Pois não tem muitas recordações. Não tenho muitas recordações, mas é curioso que tenho muito carinho por aquela terra. É muito interessante porque, pronto, me marcou de alguma maneira. Só que, como o meu pai era militar, o meu pai foi mobilizado para a Guiné, e lá fomos todos, não é? Portanto, eu com 3 meses comecei a viajar. É verdade, disso não me lembro nada, como podem imaginar. Pronto, e depois fiquei assim no vai, vem. Quantos anos é que estive lá na Guiné? Estive lá 2 anos, portanto não me lembro de nada. Sim. Depois fui para vários locais, para Luanda, enfim, e depois quando se dá o 25 de Abril, estamos lá também. E tem que voltar. E voltamos e pronto, e depois fiz o resto da minha vida cá. Pronto. E este gosto pela psicologia, por esta área, vem de onde? Querer ajudar os outros, psicologia mesmo em si? Como é que foi o conhecimento? Como é que a Terezinha se cruzou com a psicologia?
Isto é para definirmos da doutora professora com a Terezinha. A Terezinha, olha, eu já tenho pensado nisso porque às vezes nós escolhemos as profissões, não sabemos muito bem porquê na altura, porque ainda somos muito miúdos, não é? Sim. Mas já tenho pensado nisso e acho que há um acontecimento na minha vida que me faz despertar para a psicologia. Se pensarem que há 30 e tal anos a psicologia estava a despontar em Portugal, não havia... Não é, pronto, exatamente, não é como hoje que vemos um psicólogo em quase todos os sítios, nos programas de televisão, e nem sequer era muito bem visto, vamos aqui ser muito sinceros. Exatamente, era uma carreira, para além de ser muito difícil arranjar emprego, era uma carreira muito desconhecida, pronto. O que é que me faz pensar nisso? Faz-me pensar nisso porque eu tinha seguido a área de saúde, que na altura era assim que se chamava, não é? Acabo o 12º ano e ao longo do 12º ano tenho um problema trágico na família, que falece um irmão meu, o meu único irmão. Pronto, o meu irmão tem uma leucemia e em 6 meses faleceu. E então eu estive muito nos hospitais com ele. Pronto, eu acompanhava-o muito aos tratamentos. Lamentamos isso. E ter perguntado, agora sinto-me muito mal ter perguntado. Não se preocupe, que é algo com o qual eu já lido muito bem, não é? Que remédio, não é? Estes anos todos depois. Tem que se passar, não é? E pronto, e então ele faleceu a 6 de outubro, portanto daqui a uns dias, fará 38 anos de falecido. E como vos digo... estive muito nos hospitais e na altura o que eu sentia era que os médicos não tinham tempo para dar a outra parte, a parte humana, a parte de uma corrido, palavra. não é? Exatamente. Aliás, também não lhes compete essa tarefa, não é? É importante. Na realidade, mas é muito importante. As pessoas às vezes queixam-se muito disto, Exato. ainda hoje. Mas se virmos do outro lado também dos médicos, não é? Eles têm ali uma série de coisas para gerir e para salvar vidas, não é? Nós às vezes só estamos a pensar aqui no nosso... Sim. E pronto, e temos que pensar, porque somos nós que estamos a viver, mas eles estão ali a salvar um X de vidas e há escolhas que fazem tudo isto. Claro, e às vezes tem que ser muito frios nesta violento. É violento, é muito violento isto, cada um na sua profissão, mas isto para vos dizer que na altura não havia psicólogos nos hospitais e eu sentia que nós necessitávamos, nós família, ajuda, inclusivamente o meu irmão, que era um jovem com 22 anos, necessitaria de algum apoio. E então eu penso nisso, eu se calhar vou-me dedicar a fazer alguma coisa que possa ajudar tanto que pessoas. Depois, exatamente, depois acabo por, em setembro do ano seguinte, porque depois ainda morre o meu pai no ano seguinte, portanto estão a ver... Deus. Foram duas grandes machadadas, não é? Pronto. E perante uma situação destas, é quase como nos encontrarmos numa encruzilhada. É assim, ou se caminha para a patologia e não fazemos nada, pronto. Também vos digo, também me passou pela cabeça isso, realmente a partir de agora não faço nada, vou trabalhar, não estudo, porque se calhar não vale a pena, não é? Não vale a pena como? Não vale a pena, porquê? Porque o meu irmão morre em outubro e acabou o curso de engenharia em setembro. Pois. E nós, naquela altura, ainda por cima eu tinha 18 anos, pensamos assim, vale a pena, não é? O esforço para o outro, exatamente, não é? Colocamos tudo em causa. Portanto, há ali realmente uma encruzilhada, ou se vai para a patologia, ou não, levanta-se a cabeça e enfrenta-se a vida. E foi isso que me fez que está aqui enfrentar. a dizer, doutora, acho que é muito importante. Exatamente. Não era toda a nossa ideia quando a convidámos. Não, estejam à vontade, claro. Mas temos aqui, para saberem, às vezes gostamos de fazer o suspense, que temos para falar aqui um bocadinho sobre os filhos e sobre esta área que é a sua área, não é? De lidar com os filhos e com este regresso à escola que imensas famílias tiveram.
Mas isto é um assunto muito importante, que é a parte do luto e da perda. Exatamente. E que realmente há sempre uma altura em que se tem que decidir o que é que se faz, não é? E, sabe, e há uma coisa muito interessante nisto, que eu me tenho vindo a perceber estes anos todos. Não me dediquei a isso, mas de facto é algo que me chama a atenção, que esquece sempre que os irmãos, ou seja, só se põe a tónica de a mãe perdeu o filho, o pai perdeu o filho, e os irmãos? Onde é que nós ficamos? Não é? E é uma dor enorme. Sim, sim. Imagino que seja. Uma dor enorme. Portanto, para vos responder à pergunta por fim, eu acho que foi isto. Depois decido realmente... ir lutar contra aquilo ou de alguma maneira fazer com que outras pessoas passem pela mesma situação melhor. Exatamente, não é? exatamente. E fui. E ainda bem que o fez, porque são 30 anos a ajudar 30 pessoas. Anos, é verdade. E como é que surgem aqui as crianças e os adolescentes no meio disto tudo? Surgem porque sim, foi sendo... Não surgem porque sim. Eu começo por trabalhar com adultos, escolho uma área muito violenta, não é? Que estávamos ali na década de 90. Estávamos na altura em que começam os primeiros casos de SIDA em Portugal. E eu vou trabalhar para essa área. Também gosta. Não é? É uma pessoa tough, gosta aqui das coisas. Isto é assim, sabe? Gosta de desafios, não é? Há colegas que já me têm dito, parece que mergulhaste na dor para te curares da dor, porque realmente eu vou, uma jovenzinha, trabalhei 7 anos nessa área, portanto, a apoiar pessoas seropositivas e as famílias. E que nessa altura muita gente morreu, não é? Muito complicado, era muito complicado. Havia um grande preconceito em relação a essas pessoas, um grande medo até das pessoas, como é que se... Eu às vezes penso nisso, agora com a questão da Covid, lembro-me um bocado nessa altura, não se sabia como é que aquilo se transmitia e depois... e eu... descansadamente atendia pessoas. Pronto, e teve que haver aqui uma grande informação. Eu trabalho na escola nessa altura e lembro-me quando havia algum aluno que era seropositivo ou que tinha SIDA, que era uma grande... E se ele se corta, e quem é que o vai ajudar? Ninguém quer ajudar a criança. Teve que haver uma grande informação de, ok, há aqui coisas, há uma maneira de fazer que... Pois, mas pronto, a probabilidade de pegar é muito ínfima. Exatamente, mas há ali uma altura em que as pessoas nem se queriam não beijar, sabem, nem queriam, tinham muito medo. Eu lembro-me de verem novelas que começaram a colocar esse tipo de situações dentro das novelas para jovens, Malhação, falavam muito sobre isso. Sim. Pronto, eu trabalho nessa área 7 anos, foi muito violento. Emocionalmente muito violento, e depois chega um ponto que de facto pensa-se isto já está a ser masoquismo, não é? Já está a ser masoquismo. Acho que já dei muito da minha contribuição de mim, não só da psicóloga, mas como da pessoa. Portanto, fui para a educação, comecei a trabalhar numa escola na altura e mantenho-me até hoje, apesar de ainda fazer psicologia clínica. Pronto, continuei a atender adultos, continuei depois também com as crianças e os adolescentes, fruto da experiência que comecei a ter na escola. Não é? O que é que faz uma psicóloga na escola? Eu acho que há muita gente que nem faz. Eu acho que há muita gente que nem entende porque uma psicóloga na escola, mas o que é que faz uma psicóloga numa escola? Olha, para além da clássica orientação vocacional, ou seja, a escolha da carreira, que isso a maioria das pessoas sabe que nós fazemos, damos apoio aos alunos. Agora, fruto da Covid, cada vez há mais alunos com problemas de ansiedade. Inclusivamente ataques de pânico, portanto temos muitos problemas desse tipo, inclusivamente também nos professores, porque também damos apoio aos professores, damos formação também em diversas áreas, por exemplo nas redes sociais, que é uma área que me é muito cara. Eu gosto de dar formação tanto aos professores como aos alunos sobre isso. Portanto, é sempre uma vida muito agitada. E o que é que mudou aqui em 30 anos de psicologia? Mudou tanto. Há de ter mudado muito a abordagem e a maneira de se ver as coisas? Sim, mudou-se. Para já, a maneira como as pessoas olham para nós sim, essa... é completamente diferente. Sim. Isso faz toda a diferença também da maneira depois como o psicólogo se posiciona.
Eu, quando acabei o curso, quando dizia que era psicóloga, por exemplo, num jantar, diziam logo: ai, credo, estás-me a analisar. Por acaso é uma frase que nós colocamos. Ai, credo. É, não é? Pronto. Sim. É isso. Hoje em dia, às vezes, surge, mas na brincadeira. Mas naquela altura, eu via que não era propriamente... As pessoas tinham o mesmo receio, Tinham não é? receio, Tinham porque preconceito, desconheciam o que é que fazia. Parecia que estavam a olhar para a nossa alma. Exatamente, como se fosse uma espécie de bruxo. Eu usei muito tempo o cabelo muito comprido e eu às vezes brincava e dizia assim: bruxa, eu só tenho o cabelo, não tenho mais nada. Sim. Não tenho de todo. Sim. Pronto, portanto, hoje já não há essa maneira Já de não olhar se vê para o isso, psicólogo. Chamam-nos para muitos contextos, sem ser o propriamente clínico, se virem Sim. qualquer coisa que surge, realmente até em termos de acontecimentos, a guerra da Ucrânia, seja tudo. Há sempre um psicólogo a comentar, porque já temos muito mais em conta os aspectos mentais do que na altura. Ainda não é suficiente, se querem que eu vos diga, ainda há aqui um percurso. Ainda há sempre aquele medo de se expor, sim, aquilo, não vou aceitar que preciso de ir ao psicólogo. Exatamente, porque... mas já não tanto, não tanto. As pessoas já recorrem muito ao psicólogo, eu pelo menos tenho essa experiência, não é, de ter muitas pessoas que vão ao psicólogo. Ainda acontece, muitas não dizem à família, isso sim. Isso sim, nem aos amigos. Já há ali um ou dois amigos que sabem, mas o resto não sabe. Mas eu também digo que também não vejo necessidade da pessoa expor completamente a sua vida, também não é? Se romper as meias não precisa dizer aos amigos e não se andar aí a contar tudo. Nem pôr na rede social... Nem pôr na rede social fui ao psicólogo. Fazem parte do foro íntimo. Portanto... Sim, se a pessoa quiser falar, expor, sim, mas também se não falar não é por aí. Exatamente, mas facilmente vão ao psicólogo. Facilmente se diz a um pai para recorrer a um psicólogo para ver se... E o pai já aceita, não é? Aceita. Já não tanto... já não tanto com aquela reação de estão a dizer que o meu filho é maluco. Já não é tanto isto. Ainda há os que pensam assim, infelizmente, mas a maioria já não é assim. Já não está aí. Não, de todo. E os problemas que encontra, quer dos adultos, como já disse, trabalha com adultos, com crianças, durante estes 30 anos, foram mudando muito ou aqui é sempre a mesma coisa? A base é a mesma. Pronto, a base, a sociedade vai mudando, mas as pessoas, a base da ansiedade, a base dos lutos, dos problemas escolares, se calhar, eu, por exemplo, não me lembro de quando acabei o curso se falar tanto em hiperatividade. Pois. Não é? Isso foi algo que depois ali foi aparecendo. Haver um rótulo para as crianças que são muito mexidas, não é? E às vezes até excessivamente se coloca esse rótulo. Às vezes eu tenho a sensação que se perdeu a noção do que é uma criança, que uma criança normal é aquela que se mexe. Eu também. Cheio de vida. Eu não sou psicóloga, mas 100% de acordo. Exatamente. Porque realmente há crianças hiperativas e têm ali algumas... dificuldades. Agora, há crianças que são só muito ativas. Exatamente, e pronto, e têm que ter mais atividades e que têm que gastar aquela energia. Temos que ver que a maior parte agora das crianças, nós vivemos numa sociedade de filhos únicos, em que e estamos eu estou confinados. A contribuir por ela. E confinados, muito fechados. Sim, exatamente. Sim. Eu vivi na rua, quer dizer, eu brincava na rua, com os joelhos todos esfolados de andar nos carrinhos de rolamentos e tudo, por cima com um irmão mais velho, eu ia atrás dele, não é? Pronto, estas crianças não têm essa experiência, vivem ali, casa, escola, casa, não é? Entre quatro paredes, a verem muitas vezes televisão demasiado tempo, o telefone, o tablet, seja o que for, os brinquedos eletrónicos, todas essas coisas, portanto, acabam por... têm que se mexer, não são hiperativos. É mesmo deles, é natural deles. É natural deles. E na realidade, se calhar, eles precisam, como disse, ter mais atividade fora. Atividade fora, ao ar livre, e os pais também. Os pais também. Temos que nos mexer.
Eu concordo. Não vais é com a corda de saltar à corda, senão já estava. Sabes saltar à corda, Cláudia? Sei. Eu Cruzado. E eu também, olha, temos que um dia fazer. Aqui ao lado, não. Fazer, porque fazíamos muito isto, não era? Pois é, eu lembro de jogar ao elástico. Eu ia Exatamente, jogar ao ao elástico elástico. para casa, que não tinha ninguém para segurar e tirava as cadeiras todas ao chão, só para chegar lá no outro dia e treinar um bocadinho, estar um bocadinho melhor no jogo do elástico. Não, eu não. E sabe, outra questão também é o não fazer nada. É assim, também é uma coisa muito comum nesta sociedade, que nós temos que estar sempre a fazer coisas, e os miúdos têm que estar sempre a fazer coisas. Também temos que lhes ensinar a aguentar os momentos de ócio, não é? Quer dizer, há tempo para tudo, não então é? não é? Sim. E se não tiverem nada, têm que inventar. Não é? Eu também me lembrar por causa de me estar a dizer que não tinha... mas por acaso é uma dificuldade, é uma coisa que eu vejo com o meu filho, eu tenho um filho de 7 anos, que vejo com o meu filho e que digam, podem vir com os estudos que quiserem, porque eu tenho os meus estudos já feitos. Claro, Pelo menos claro, aqueles da ali, sua já estou, experiência. que é da experiência, Exatamente. que é, quanto mais estiver no telefone ou naquela coisa, quando para aquilo, é ali uma quase incapacidade de não fazer nada. Exatamente. Parece que está ali e agora não Exatamente. consigo. E eu estou-lhe sempre a dizer, olha, tiveste ali um bocadinho, já estás assim, para a próxima já não há, porque é uma incapacidade depois de... O que é que eu vou fazer? O que é que vai fazer? Parece que fica, vou comer, vou... Mas inventa, Brinca, pega aí, inventa, não sei, vai exatamente. ler um livro, A olha os teus livros. criatividade. Nós, Sim. no elástico, fazíamos uma brincadeira. Sim. Não tínhamos nada, outras né? coisas. De nada fazíamos alguma Inventávamos, coisa. não é? Agora, estas crianças perderam muito dessa capacidade, o que é terrível, Pois. não é? E que causa a frustração. E que causa a frustração. E depois os pais, como também não querem que o menino fique frustrado, o que é outro erro crasso. Nós temos que aguentar a frustração, não é? Pronto, mal seria. Nós, a vida toda, temos frustrações. Temos frustrações ao nível do emprego, ao nível pessoal, a nível académico. Mal seria, não é? Que nós Mas não considera que hoje há aguentássemos. muito uma... Estamos aqui completamente a desviar-nos, mas depois vem cá outro dia, se for preciso, para Vem falarmos os do dias que assunto. quiser. Pronto. Mas que a sociedade hoje quase prepara as pessoas para lhes incutir que não vão ser frustradas, que vai sempre tudo correr bem. Exatamente. E depois, como é que é? E nós próprios falamos, eu Isso digo não muitas vezes acontece. aqui, acredito que vai correr bem e acho que é importante a pessoa acreditar que sim, mas que se tem não de fazer para que corra bem. e que se não correr bem, a seguir vai correr melhor. Eu tenho que dar aqui uma volta. Exatamente. Para o vai correr bem, temos de chegar Se até não lá, correr não é? bem, E tem que vamos fazer lidar. alguma coisa por isso, Pois, claro. Certo? Tem que Sim. fazer alguma coisa por isso. E se não correr bem à primeira, corre à segunda ou à terceira, há que insistir. Agora, não é realmente ficar à espera que tudo lhe caia do céu ou que tudo seja dado pelos pais. Porque no fundo é isso que nós fazemos, nós pais, porque todos os pais fazem isso, que é o menino se calhar vai começar uma birra, toma lá para não fazeres a birra. Toma lá para não ficares frustrado. Porque ele faz a Exatamente. birra porque está frustrado, não é? Porque está Exatamente. chateado com a vida, com alguma coisa. Sabem que eu aí realmente agradeço muito aos meus pais o facto de não terem feito isso. Também era outro tempo, a educação era um bocado diferente. Sim. Mas, se não, eu tenho a certeza que naquela altura em que há as perdas, portanto, do meu irmão e do meu pai, eu não tinha aguentado essa frustração e tinha desistido, ok? Mas, realmente é aí que eu dou uma volta. Eu digo assim, não, eu tenho que lutar, as coisas estão a correr mal, mas eu tenho que Fazer alguma ir para a coisa. frente. Não é? Eu tenho que enfrentar isto e foi, porque senão tinha sido a derrota total. E considera que este aumento que vemos de ansiedades, de depressões, também está um bocadinho ligado com a incapacidade de crianças, que depois são jovens e são adultos, reagirem à frustração? Sim. As pessoas não aguentam momentos de fracasso. E todos nós os temos. E ninguém os deseja e não é de suposto todo, a pessoa de todo. encaixar o fracasso como eu sou um fracasso, não. Mas tornam-nos mais fortes. Sim. Porque, como eu dizia há pouco, perante um momento crítico, que
exemplo, um momento de fracasso é um momento crítico. Existem sempre dois caminhos, ou realmente o da patologia, vou ficar a chorar o resto da vida porque me aconteceu isto, ou chumbei, ou não, sei lá, ou o namorado deixou-me, ou seja o que for, portanto vou por aí e torno uma vítima crónica, digamos assim, ou então vou recusar o papel de vítima e vou enfrentar a situação. Pronto, chumbei, olha, possivelmente não estudei o suficiente. Não é porque o professor pôs lá exatamente, não é? Exatamente as perguntas sobre uma matéria que eu não estudei. Não é? Então não estudou, o que é que está à espera? Não é? Portanto, nunca pôr... eu não digo nunca, porque às vezes realmente a culpa é do exterior, mas tentamos também... E às vezes há pessoas que são, desculpem a expressão, que lixam outros. Exatamente. Há mesmo sempre isso. Acontece. Sempre isso. Não sei, eu sei, é de tarde, não se pode dizer estas palavras, mas já passou. Há sempre isso. Mas tirando isso, de haver, também temos que começar cada vez... e a idade, com a maturidade, também nos permite ver... alguns sinais já nos outros de que vamos caminhar para aí. Tenho aqui um mau colega, tenho aqui... Também podemos ficar espertos, não é? É suposto aprendermos com a experiência, não é? Sim. Até os animais não racionais aprendem com a experiência, quanto mais nós. Agora, realmente, derrotarmos e ficarmos a pensar, e sobretudo isto depois ser alimentado também pelos pais. Coitadinho, estudou muito, mas realmente teve o azar de sair exatamente aquilo que ele não sabia. Não, olha, pronto, tiveste o fracasso, aconteceu, agora... choras um bocado e pronto, e agora vais ver quando é que é a próxima data para ir fazer a recuperação e estás lá. Pronto, exatamente, és capaz, agora não foste, tudo bem, mas és capaz. Tudo bem. Tudo bem, mas isso também é importante, porque lá está, antes era, não foste, também não é para fazer isso. Não te fiz estudar? Sim, exatamente. Isso também eu não te disse. Isso não resolve nada. Isso não resolve nada. Isso não resolve nada. Eu não te disse. Mas, pronto, mas de facto ajudá-los também a gerir as frustrações é absolutamente fundamental, senão essas pessoas não vão chegar a lado nenhum. São essas coisas que estão aqui nos seus... São 8 livros, mas 7 falam aqui sobre esta parte de crianças, adolescentes. Sim, 7. Eu não trouxe os 7 porque infelizmente havia um que eu não me lembrava onde é que estava. Educar com amor e firmeza. Cada jovem é um caso. Esse já é muito antigo, é dos meus primeiros. Sim. Pronto. Clínica da Infância. Conselhos práticos de psicologia infantil. Não, é só para perceberem com quem é que nós estamos a falar. Olha o nível. Olha ao nível. Conselhos práticos de psicologia para compreender os adolescentes. Exatamente. Este eu tenho que guardar. Apesar do meu filho, eu acho que só tem 7 anos, eu acho que já estou quase... Ruth. Opa. Porquê? Lá chegará. Mas sabe que ele me responde às vezes... como lidar hoje com os filhos. Esse também foi dos primeiros, também livros que eu gosto muito. Está aqui mais... Exatamente, estou aí novinha. Não mostramos esta parte. E educar crianças, não é? Da primeira infância à adolescência. Problemas comuns e estratégias para ajudar na difícil, mas gratificante tarefa de educar. Que acentua muito a necessidade das regras, das rotinas, tudo isto temperado com o afeto, com o amor, não é? O aceitar as derrotas dos filhos e ensiná-los também a aceitar as derrotas. Porque às vezes os pais também ficam frustrados, não é? Claro, quando um filho não consegue, isso também é duro para um pai e às vezes de alguma maneira projeta aquilo, não é? Exatamente, sabe que há muita gente também que se projeta, portanto aquilo que não conseguiram fazer da sua própria vida... acham que de alguma maneira vão concretizar nos filhos. Isso é um grande peso para os filhos. Os filhos têm que ter o seu próprio caminho. Conseguir ou não fazer coisas iguais ou diferentes. Exatamente. Mas é isso, nós temos que crescer com regras, porque vivemos numa sociedade de regras, porque senão então não estamos adequados à realidade. É preciso termos regras, é preciso termos rotinas também, e é preciso sentirmos o amor dos nossos pais ou daquelas pessoas que nós valorizamos e durante muito tempo são os nossos pais. Os pais exprimirem também o amor que têm.
Também por palavras, porque... Às vezes achamos que só o facto de fazermos já estamos a mostrar, já demos tudo. Às vezes deixamos de comprar uma coisa para nós, para os filhos, mas eles não sabem isso, não é? Eles não sabem, não sabem. E às vezes também, vejam uma coisa, também não é preciso dizer isso, estou aqui tão sacrificada porque te dei isso. O que eu estou a dizer é que às vezes fazemos coisas pelos filhos, mas que os filhos não sabem que nós fizemos. Exatamente. Daí a necessidade de falarmos, não isso, mas gostamos muito de ti. E acentuar. Eu digo muitas vezes ao meu filho que ele é o meu filho preferido. E ele agora já me pergunta, e se tivesses outro? Ia ser o meu filho preferido também, mas tu eras o meu filho preferido mais velho. Exatamente. Isto o amor não se divide, multiplica-se, não é? E, portanto, de facto, é muito importante dizermos às crianças que gostamos delas, mesmo aquelas que se comportam mal, tentarmos de alguma maneira... separar o comportamento da pessoa, ou seja, eu gosto muito de ti, não gostei foi do teu comportamento e isso é que temos que mudar. Isso é muito interessante. E nesta altura que estamos aqui, como estava a referir, setembro, não é? As pessoas começaram a escola há uma semana, outros mais esta semana, por aqui estão a começar as escolas, e que há o criar outra vez das rotinas. E que há aqui o despegar dos pais, não é? Porque houve férias, estiveram mais juntos. Exatamente. E isto é tudo muito difícil para todos, não é? Para todos. E aqui os pais têm um papel fundamental, como têm em muita, ou se calhar em toda, o crescimento dos filhos, é não transmitirem essa ansiedade, quase pânico, dos filhos vão para a escola. Dos filhos que vão para a escola pela primeira vez. Estão no primeiro ano. Exatamente. Eu às vezes digo, vejam lá, os vossos filhos não vão para a guerra, só vão para a escola. Ai. Só vão para a escola. Portanto, é absolutamente fundamental que os pais... Eu pensei que isso já tinha acabado na minha vida, mas não. O ATL no verão mostrou que não. Acho que isto vai ser recorrente. Exatamente, qualquer mudança é sempre difícil, não é? Um novo espaço, um novo sítio. Um novo sítio. Mas os mais pequeninos adaptam-se a muito mais coisas do que os adultos. Agora, se virem que o pai e a mãe também ficam... pelo caminho a dizer, que desgraça. Eu estou a ficar só no coração. E acha que não sente, que o seu filho não sente. Sentem. Não, vamos lá defender-me. Estão-me sempre a enterrar aqui. A minha mãe diz-me que eu falo de mim muito mal. Mas a verdade é que, por exemplo, eu sempre fui uma pessoa, fui para todo lado... na boa, desde pequena, conversava com as pessoas, abria a janela para conversar com as pessoas que passavam na rua. Outros tempos. Sim, mas agora não se pode, mas eu fazia isso e o meu filho não é essa pessoa. Eu sei sempre que ele tem aquele espaço dele. Então eu sofro por pensar como é que ele se vai desenrascar lá. Mas pronto, já passou. Mas porquê que sofres por isso? Vamos lá ver. Porque ele chora. Não posso então dizer chora um bocadinho, mas pois, exato. Depois foi ultrapassa. O que eu já aprendi nos 3, nos 4, nos 5, mas chora quando o vai pôr aos sítios, é isso? Sim. Mas depois fica bem. Ao fim dos dias. Pronto, são aqui adaptações. Mas uns tempos antes, não é só agora. Eu estou a falar isto aqui e o meu filho já fez vários anos de escola, já ultrapassámos. Mas, por exemplo, quando isto acontece no primeiro ano ou quando acontece a primeira vez que alguém vai para a escola, na pré, é muito difícil, não é? Para os pais. É muito difícil mais para os pais. Porque... O meu filho foi super feliz e eu... exatamente. Há que entender isto. Eu não chorei no dia que ele não chorou. Não, no dia que ele não chorou e que ficou lá bem, quando ele foi para a pré, ele ficou primeiro, acho que foi o primeiro e segundo dia, na boa. Estamos bem. No terceiro dia que ele começa aos berros e que eu ainda estou a sair e a ouvir o miúdo a gritar, é que eu não aguento. Porque parece que estavam a esganar. Mas não estavam a esganar. Não. E isso ajuda muito quando confiamos nas pessoas. De alguma maneira, são pessoas muito queridas e eu fico muito agradecida e sou muito agradecida por essas pessoas que me fizeram sempre sentir, estão aqui pessoas como deve ser, que vão cuidar. Não é? E que eu preciso do abandonar. Claro. Mas que eu acho que é muito difícil para os pais. É muito difícil para os pais, sim. Para já porque há sempre essa sombra do abandono, digamos assim. Vou abandoná-lo. Porque é isso que se sente, mas que não é. Abandonar porquê? Não é? Porquê? Porque isso lá está, não vai para a guerra. Exatamente, não vai para a guerra. E não é abandonar, é preciso tirar-se essa culpa de cima dos pais, não é abandonar. Cada um vai para o seu emprego. Naquela altura, a criancinha obviamente não vai trabalhar, mas vai para um local
para socializar. É extremamente importante andar na escola, não é só para aprender a ler e a escrever, é para nos darmos com os outros. Também aprendermos as regras da sociedade. Vocês sabem, quando somos pequeninos, não há cá problemas de um estalo num e o outro dá um estalo em mim, acabou, claro. e estabelecemos logo ali os limites. Sim, não verdade, é? sim. Pronto. Uma criança que vive isolada não sabe esses limites, não aprende esses limites, não é? Até porque, como eu disse há pouco, estamos numa sociedade maioritariamente de filhos únicos, portanto nem têm outro irmão com quem guerrear, não é? E por quem pedir a atenção dos pais, tudo está um Exatamente. bocado focado ali Exatamente. naquele E quando bebê, vão a criança para a escola, sim, as regras sim, há pares. há não é? pares, não é? Temos que aprender-nos a respeitar uns aos outros. E nisto os pais têm que se acalmar uns tempos antes. Espero que já o tenham feito durante as férias. Sim, sim. Porem na Já devíamos ter cabecinha. trazido aqui a doutora antes das férias. É que era preciso antes das férias, antes de entrar na escola. Férias, Há muita pensar gente assim, que entrou agora no primeiro ano ele da não pré. vai para a guerra, ele só vai para a escola. E transmitir isso à criança. Dizer, olha, que bom, vais para a escola, vais conhecer outros meninos, vais aprender coisas boas para a tua vida, vais também brincar, que esta é outra questão. Há muitos pais que dizem assim, para o ano, ou daqui a uns meses é que tu vais ver como é que é. Como é que é? Pois, isso que não Isso se é muito deve, mau. sim. Isso é muito mau, porque... Sem querer está-se a dar aqui uma ideia. Está-se aqui e a criancinha vai interiorizando de que vou para um sítio, acabou-se a brincadeira. Vou realmente para a guerra, não é? Aí eles sentem que vão para a guerra. Não é? Oh, meu Pronto, Deus. vou ser abandonada ali para sabe Deus para o quê? Não, transmitirem realmente que é uma coisa natural, até terem festejado, espero que algumas pessoas tenham festejado esse dia, porque é um dia importante, vamos para a escola. Antes não havia as prés e os infantários, agora também há isso, e ainda bem, mas... realmente é outra etapa, é como quando acabamos o secundário e vamos para a faculdade, não é? Não nos pomos a chorar porque vamos para a faculdade, acho. Pois, não sei, eu espero que não. É uma alegria, não é? Claro que sim. Entramos, estamos ali, vamos conhecer outras pessoas, temos outro tipo de rotinas que não são necessariamente más, são diferentes. E importantes. E muito importantes, é uma outra etapa da nossa vida, não é? Temos umas fotos para mostrar as suas, mas queria só lhe fazer mais uma pergunta que ainda está aqui encadeada nisto. E aqueles pais que já têm crianças que já foram à escola e que dizem que não gostam da escola, há alguma coisa para ajudar? Primeiro perguntar porquê é que não gostam da escola? Haverá algum conflito com a professora? Que às vezes há. Também temos que pôr essa questão, que às vezes nós achamos que é só responsabilidade da criança. Não é. Pronto. Tentamos perceber se há algum colega... Sabemos que há aquele bullying, sim, alguma coisa que pelo menos a criança não se sente segura, não é? Exatamente. Essa insegurança é que tem que ser detectada e percebida porque é que a criança não gosta da escola, não consegue acompanhar o ritmo. Às vezes não consegue, tem que se perceber porquê. Não gosta da professora, há algum colega que o aterroriza ou que o persegue. Tentar perceber realmente o que é que acontece. Se todos estes fatores, nenhum realmente for verídico, então tem que se falar com a criança sobre isso, de dizer, olha, as crianças percebem muito mais do que nós imaginamos, do que os adultos imaginam. E realmente mostrar-lhe o lado bom da escola, todo este que eu acabei de dizer, conhecer novos meninos, brincar também, porque também se brinca, graças a Deus, não é? Sim. Há os intervalos para brincar, conhecer os novos meninos, o saber ler, que é tão bom, depois para ver alguns filmes legendados, ler as coisas na rua, enfim, tudo isso mostrar-lhe o lado positivo da escola, que não é só o estar sentado durante não sei quantos minutos, caladinho, e sentado numa secretária e não se poder... não é? Pronto. Claro que ajuda muito se a criança tiver um professor ou professores, depende da idade, que o cativam, não é? Porque isso é um meio caminho andado, não é? Há pessoas que nasceram, de facto, com essa aptidão de cativar os alunos
e há outras que realmente estão na profissão errada, mas isso em todas as profissões. Mas tudo isto também lá está, tem que ser um bocadinho superado, não é? Claro que o desejo de todos os pais é que, e que nós também desejamos, é que corra sempre bem com os professores. E mesmo quando os filhos chegam a casa com queixas de outro colega, porque ele empurrou, ou porque... Não valorizar assim tanto as coisas. Isto são acidentes ou incidentes. Exatamente, incidentes. Realmente vulgares. Não ir logo à escola no dia seguinte, falar com o miudinho do colega, não voltas a empurrar o meu. Quer dizer, eles já nem se lembram disso. Sim, as crianças já nem se lembram disso, que isso aconteceu. Depois é que passa a haver um problema a outro nível, que é entre os pais. Aí é que é o circo fica montado. Não é a direção da escola. Ainda me lembro, houve um dia, eu não sei se foi o meu filho, ele não vê. Houve um dia que fomos buscar o meu filho, estávamos nós e estavam os outros pais, eu já os conheço porque eles já são desde a pré juntos, eles estavam os dois pegados, cada um a chorar para o lado, porque eram amigos, eles são dos amigos, mas tinham-se chateado, não sei, já não sei por causa da bola, não sei o quê, nós íamos de férias de Páscoa e eu e o outro pai a dizer, mas vocês agora vão ficar chateados assim, mas ele não sei o quê. Estavam todos, mas depois conseguimos que eles resolvessem ali e pronto, ficaram amigos antes de ir de férias. Claro! Porque eles têm estas coisas, não é? E têm que aprender a geri-las, não é? Exatamente, têm que aprender a geri-las. Que eu acho que eles estavam muito sentidos por ser um e o outro, por serem tão amigos e de alguma maneira terem ficado zangados. Achei isso tanta também piada. É interessante que eles aprendam que mesmo as pessoas que gostam muito umas das outras podem, de vez em quando, desentender-se. Agora, há desentender e desentender. Quer dizer, uma coisa é desentender-se, outra coisa é agredirem-se. Fortemente, eu acho que eles não se tinham batido, eles estavam mesmo, era ali zangados e tu não sei quê. Mas isso é típico. Quem é que não lhe aconteceu isso? Fotos! Exato, antes que a Cláudia vai haver aqui uma... Vamos ver as fotos para ver aqui algumas fotos aqui do seu percurso e pode comentar, se faz favor. Bom, isto é num congresso da Explicolândia, em que eu estou com o responsável do espaço, portanto, o engenheiro José Carlos, estou com a professora Janete e com o professor Jorge Rico Cardoso a falarmos, obviamente, sobre educação. Portanto, é algo que eu gosto muito, vou muitas vezes, quer a congressos, quer a escolas, dar palestras sobre estas à televisão, que é muito conhecida da televisão, aqui, quem é mais atento já conheceu. Este foi um dia muito importante da minha vida, que foi o dia em que acabei o doutoramento, portanto, a 29 de janeiro de 2018, e estou aqui com os elementos do júri. Porque muito giro, Psicologia Clínica em 92 e depois doutoramento em 2018, aqui com grande... Exatamente, eu começo pela clínica e depois, como vou trabalhar também em educação, passo a ter outras... a sentir a necessidade também de aprofundar os conhecimentos noutra área e faço mestrado em clínica ainda, faço licenciatura e mestrado em clínica e faço doutoramento em educação. Aqui, no lançamento do meu último livro, Odiolândia... Já vamos falar um bocadinho sobre ele. Antes que alguém fique a pensar, meu Deus, o que é aquilo? Exatamente. Calma. Com a jornalista Rita Marrafa de Carvalho e o professor Jorge Rico Cardoso, que foi quem apresentaram o livro. Aqui, são os seus livros, com os meus filhos, digamos a sua assim. torre. Exatamente, com a minha torre de livros de minha autoria. Depois ainda tenho mais quatro... Ainda tenho mais 4 em coautoria, pronto, mas estes são meus só. Aqui a dar uma palestra numa escola também, não há muito tempo, uma palestra sobre redes sociais, se não estou em erro. Quem são as pessoas que a podem contactar para estas palestras, isto? Olha, empresas que às vezes gostam no Natal, por exemplo, oferecer aos seus empregados uma palestra, porque muitos são pais, não é? Uma palestra sobre um tema que lhes interessa, desde aqueles temas clássicos da psicologia, do como lidar com as birras, como aprender a dormir sossegadamente, digamos assim, todos estes temas da psicologia, a hiperatividade, portanto, também desmistificar aqui um bocadinho da questão da hiperatividade, o bullying,
por exemplo. Bullying, sim, se é sim. só uma brincadeira ou se é bullying, quando é que passa de uma coisa para a outra. Sim, sim. E depois as escolas também, sou muito contactada por escolas, pelas CPCJs, enfim, no fundo... E tem no também geral. aqui esta parte que ainda faz as consultas... E faço consultas, sim, dou consultas em Linda a Velha e às sextas-feiras na Clínica Massagem Sport e depois tenho consultório ao sábado ali na Estrada da Luz. Muito bem. E Está temos, tudo então... no meu site. Pronto. Desculpe interromper. Não diga. Então, e qual é o seu site? É Teresa Paula Marques. Teresa Paula Marques. Pronto, foi fácil. Como não então, podia porque deixar temos de aqui ser. o seu filho mais novo aqui em pé. Temos aqui o meu filho mais novo. Como disse, em pé, está aqui, coitado. anda. Está em Já pé anda. desde o princípio do programa. Então, fala-nos lá deste livro da Odiolândia. Queres mostrar? Odiolândia. É que temos ali um menino a levantar a cabeça. Eu acho que tenho que mostrar ali para aquela câmara, se não se importa. O meu Odiolândia, que é um livro bastante diferente dos outros todos que eu tenho publicado. Deu-me um grande gosto escrever este livro. Sim. Vamos lá ver. A temática... Fala do quê? Isto Exato. fala sobre o ódio nas redes sociais, no fundo o ciberbullying. É uma temática, as redes sociais são uma temática que me é muito cara. Eu gosto muito dessa área. Não é por acaso que a minha tese de doutoramento é sobre redes sociais. Portanto, depois, aproveitando esse conhecimento sobre a sua tese, não é? Sim. Não é? E passando para a prática, tendo em conta que também houve aqui um episódio na minha vida que muitos se lembrarão, que foi o episódio Super Nanny, onde eu fui personagem, não é? Pronto. Ficámos aqui, só falava disso se quisesse, não é? Sim, mas é algo que eu não nego, que eu disse que já disse e assumi que tive imensa pena que o programa não tenha ido mais episódios, que eu gostava imenso do Super Nanny aqui em Portugal mas pronto, não foi bem acolhido, tem que se respeitar. Lá está, temos que seguir para a frente. Exatamente. Não é? Mas houve pessoas que nas redes sociais não seguiram para a frente isto. Não. Eu fui odiada nas redes sociais cerca de um ano. Como é que se gera isso? Pois, como é que se Aprende-se neste livro. Aprende daí. Odiolândia. É viver numa grande Odiolândia. Eu sentia-me realmente a viver num mundo à parte, onde as pessoas não me conheciam de lado nenhum, não é? Obviamente, e que me apontavam tudo e mais alguma coisa, enfim. Depois aprendi a lidar com isso, de maneira a viver bem. Neste momento quase que sou imune aos haters, não quero saber, não é? Não quero saber. E é muito por aí. Mas que não é fácil, não é? Não, de todo. Ainda por cima ninguém está à espera, de repente, de levar com uma porque, onda apesar de em estar cima... na televisão tanto tempo, não é? E que teve e participou em vários programas já há muitos anos, se calhar nunca teve aquela exposição das chamadas figuras públicas que quase as perseguem e inventam-nos um namorado ou uma namorada nova a cada semana. Não estava preparada para isto, não estava. Acho que ninguém se prepara. Pois, eu também acho que mesmo os que vivem lá não estão preparados. E não é uma coisa agradável, não é uma coisa que eu desejasse. Isto pode fazer alguma confusão a algumas pessoas até acharem que eu não estou a falar sinceramente. Mas não, eu nunca desejei ser uma figura pública, nem me considero uma figura pública. Eu considero-me a psicóloga Teresa Paula Marques. Às vezes faz-me confusão quando as pessoas acham que eu sou uma figura pública. Não sou, eu tenho o meu trabalho e esta foi uma faceta do meu trabalho, conforme já tinha trabalhado com o Júlio Isidro, conforme já tinha estado em muitos programas. Realmente, ali houve uma maior exposição, porque eu era a cara do programa, não é? Pronto, depois isso realmente motivou a escrita deste livro e também, portanto, há aqui uma série de depoimentos de pessoas, essas sim figuras públicas, não é? Que são alvo destes problemas todos os dias. Sempre, não é? E também a parte que eu acho até a mais importante, que é a parte pedagógica, é a parte do como prevenir que o seu filho seja alvo. Pronto, porque era isto que eu queria aqui sublinhar, que é, agora as pessoas que nos estão a ouvir vão pensar, mas eu não preciso, porque eu não sou figura... Isso para alguma coisa, mas exatamente. não, os nossos jovens, crianças,
que estão nas redes sociais, não é? Exatamente. E que Podem são muito alvo. Os pais às vezes não se apercebem. Não se têm noção, sim. Mas isso acontece todos os dias. E eu que trabalho numa escola há 23 anos, deparo-me, e fazendo um bocadinho a ponte daquilo que me perguntou no início, o que é que um psicólogo faz numa escola, Sim. também gerir essas situações, de ver jovens, colegas, não é? Sim. Exatamente, que vão para as redes sociais insultar-se mutuamente. Sim. E publicar coisas depreciativas sobre aquele colega. E isso é muito difícil, porque enquanto noutro tempo a maldicência, digamos assim, ficava ali na rua, no bairro, neste momento não. Vai por todo o mundo, não é? Neste momento vai-se aumentando ali o leque, não é? E há vídeos que se tornam virais, não é? Exatamente. Portanto, a pessoa nunca sabe se não vai ser o seu vídeo que vai ser ali exposto. E montagens, sim, e muitas outras coisas. E, portanto, eu o que digo aqui é como prevenir essas coisas, como os pais devem falar com os filhos, para que, por exemplo, é absolutamente fundamental que, sobretudo as meninas, eu não digo que os meninos também não os façam, também já vi, mas as meninas não podem, não devem jamais partilhar fotografias despidas, seja com quem for. Pois, porque nunca sabem onde é que aquilo vai parar. E depois, isso destrói a vida de uma pessoa. Pois, é verdade. Não é? E porque aí fala uma coisa que era importante, e estamos mesmo quase a terminar, e queria também sublinhar, preparar os pais para não ter um filho que é vítima, mas preparar os pais para também não ter um filho que é agressor. Que é agressor, exatamente. E aí toca uma coisa muito importante, não só relativamente às redes sociais, mas em relação à vida, que é a questão da empatia. Temos que ensinar, desde pequeninos, para que as crianças sejam empáticas. As crianças se ponham no lugar dos outros. Se fosses tu, como é que era? Lá está, os filhos únicos têm muitas dificuldades com isso. Exatamente. Daí a escola é muito importante. Se fosses tu a estar no lugar daquela menina, como é que era? Não é? E aquela menina é igual a ti. E aquele menino é igual a ti. Exatamente. Portanto, tem que se ensinar os pequeninos, desde muito pequeninos, a serem empáticos. E isto está-se a perder muito com as redes sociais e com a internet. Porque temos no meio um ecrã que dá a ilusão que do outro lado não está um ser humano como nós. Está outra coisa qualquer. Está outra coisa qualquer. E é isso que eu chamo a atenção neste livro, para que não nos tornemos todos habitantes de uma grande Odiolândia. Porque não queremos. Nós aqui só Amor Holândia. Exatamente. Amor Holândia, empate Holândia. Não sei como é que isto vai ser, parece quase empadão. Não fazer bem. É mesmo Foi isso. um prazer recebê-la e tem mesmo que nos prometer que volta. Volto sempre que quiser. Nós temos filhos pequenos e precisamos aqui de mais dicas e eles ficam lá a ouvir, pronto. Seja que tema for, estamos cá. Ótimo, muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Tudo bom e que viva mesmo num Amor Holândia agora. Tem que ser, também tem que fazer por isso, não é? Não, eu sinto-me a viver num Amor Holândia. É? Pronto, é isso que queremos. Faz favor de hoje partilharem aqui as redes da nossa convidada e de irem lá espalhar amor para mostrar que aqui quem vê a Curiacos TV vive na Amor Holândia, não na Odiolândia. Sabemos respeitar uns aos outros. Exatamente. E ajudar-nos uns aos outros. Respeitar as decisões do outro, respeitar o que o outro sente e pensar que se calhar, mesmo que eu não esteja a pensar tão bem, se fosse consigo, está a gostar. Eu faria. Exatamente. É verdade. Então é assim, o Conversa de Mulheres abrange tanta coisa. Éramos para falar aqui outras coisas, mas olha, tem que ficar para a próxima. Tem que ficar para a próxima. Ficar sempre, de segunda a sexta-feira, pelas 15 horas. Estamos cá para conversar, para levar até si estes temas tão importantes e hoje que honra e privilégio foi receber aqui alguém tão entendido deste assunto. Contamos consigo, porte-se bem e lembre-se, e se fosse consigo, será que está a fazer tudo certo, mesmo com aquilo que fazemos com os filhos? É verdade. Muito obrigada por ter estado desse lado. Contamos consigo no próximo programa. E pronto. Cuide-se. Portem-se bem. Até lá.